Pode ser, como já aconteceu outras vezes na história ocidental, aonde uma tecnologia de mídia nova que se espalha muito rapidamente pela sociedade, como foi, por exemplo, a prensa mecânica no século XVI, aumente a viscosidade do sistema sociotécnico a ponto do resto da sociedade não conseguir acompanhar. Então, mudanças sociais que em outra situação teria acontecido de forma mais lenta, aconteceu de forma muito rápida. E é possível, sim, que as estruturas não aguentem, né, no sentido de acompanhar esse fluxo muito intenso, né, muito rápido, por conta de uma nova mídia que se capilariza muito rápido. Nesses casos, não é impossível de haver uma ruptura de fato. No caso da prensa, o resultado, além da reforma protestante, foram 100 anos de guerra civil na Europa. O sistema só conseguiu se reestabilizar no século XVII, com a Paz de Westfália e o modelo de sociedade, Estado-nação que a gente tem hoje. Não é impossível que algo assim aconteça, esteja pela frente uma ruptura, digamos assim, que transborde do online para o offline, que o próprio infraestrutura de mídia não consiga conter as tensões que ele mesmo cria. E aí a gente realmente teria uma situação bastante dramática e imprevisível. Então, há quem ache que a gente está no limiar de uma mudança histórica dessa monta, né? E que infelizmente poderia vir a envolver eventos traumáticos de violência, de guerra civil ou de guerra geopolítica. E o perigo disso é que quando os sistemas estão longe do equilíbrio, né, como os nossos parecem estar, pequenos eventos podem ter grandes consequências, né? Então, realmente, a instabilidade ela é um perigo, deixa o horizonte de futuro muito incerto. Meu nome é Letícia Cesarino, eu sou antropóloga, professora e pesquisadora na Universidade Federal de Santa Catarina. E a gente vai ter uma conversa sobre as novas mídias, internet e os impactos sobre a sociedade, pensando os cenários futuros. Existe um grau de alienação técnica que a gente chama que é do usuário, mas existe um certo grau de alienação técnica que são dos próprios trabalhadores da indústria, os desenvolvedores, individualmente, né? Porque esses algoritmos de segunda geração, né, que são algoritmos que aprendem sozinhos, realmente chegam a um certo ponto onde a própria lógica do aprendizado dele escapa do desenvolvedor que fez o código inicial, né? Então a gente sabe o que entra, a gente sabe o que sai, né, do algoritmo, mas a gente não sabe exatamente como que a máquina, né, como que o cérebro cibernético fez aquela clusterização, aquelas recomendações, etc. Então, isso é um problema, né, às vezes, para a própria indústria, de como está entendendo e intervindo nesses processos, né? A causalidade ela é circular, então ela não está nem na tecnologia, nem na máquina, né, e nem no usuário. Ela está na interação entre os dois, né? Então, às vezes, o mesmo algoritmo na interação com um conjunto de usuários pode levar à radicalização e outros não. Por isso que, inclusive, é muito difícil fazer pesquisa sobre isso, né? Porque o algoritmo ele não é um comando linear, ele é um comando que vai se ajustando à interação com o usuário. Então, parte da responsabilidade, digamos assim, ou da causa para a radicalização está, de certa forma, a gente pode supor também no usuário. Às vezes é um usuário que tende a ficar mais imersivo em certos ecossistemas e isso faz com que o algoritmo tenda para um caminho de feedback positivo dentro de um ecossistema mais radicalizado. Às vezes, o mesmo canal sendo assistido por uma pessoa que tem uma dieta, digamos assim, de mídia mais ampla, mais diversa, não vai gerar esse efeito. Agora, dito isso, existem razões pelas quais a gente acredita que, de forma global,
os algoritmos que são preferidos pelas plataformas hoje, eles têm um viés que não significa que eles vão causar necessariamente, mas eles têm um viés para certos tipos de interação social, de produção de identidades que vão contra um modelo de democracia liberal que a gente tinha no período pré-digital, porque são algoritmos, por exemplo, que tendem à segmentação, né? E no limite podem levar até uma bifurcação, que são os casos extremos, por exemplo, de ecossistemas conspiratórios, onde a pessoa já está totalmente fora da esfera pública e vê aquela esfera pública de uma forma invertida, né? Como é aquela metáfora da pílula vermelha do Matrix, que é muito comum em ecossistemas conspiratórios, né? E isso em termos espaciais. Em termos temporais, que também é bastante importante, parte dos problemas que a gente vê, e eu acho que isso já está relativamente bem estabelecido, tem a ver com a velocidade dos algoritmos e essa ênfase numa cronologia imediata, né? Então, porque isso coloca o usuário num certo estado mental de pouca reflexão, né? De muita reatividade aos conteúdos, né? Então, você pode se tornar, sim, mais influenciável aos conteúdos que você está recebendo, dependendo do ecossistema onde você está. É o que uma autora que eu gosto muito, a Wendy Chun, chama de temporalidade de crise permanente. E essa temporalidade de crise permanente, que é o quê? O tempo todo eventos, a gente recebendo eventos, sendo interpelados por acontecimentos que exigem uma intervenção. Então, a gente não tem tempo para parar, para refletir, para tomar a nossa decisão, o nosso olhar mais ponderado. Ele é proposital, né? Ele é a forma como as plataformas chegam a uma das suas metas, né, principais, que é o tempo de tela, né? É um modelo de negócio, né, que a gente chama de economia da atenção. O que é a economia da atenção? É um modelo que existe já há 200 anos. Ao invés de você vender conteúdo de qualidade para o seu cliente, que é o leitor ou usuário, nos termos de hoje, você vai fazer conteúdo de baixa qualidade para capturar a atenção do usuário e vender aquela atenção para o cliente, né? Esse era o modelo dos jornais, os primeiros jornais ali nos Estados Unidos, já no início do século XIX, que desenvolveram esse modelo para um modelo alternativo ao dos jornais convencionais. Então, você vendia um jornal muito barato, com notícias de fofoca, de crimes, até assim, fraudes mesmo, como uma reportagem que o Tim Wu conta no livro dele, que chama Os Mercadores da Atenção, aonde, né, foi publicada como uma matéria, isso no início do século XIX, que um telescópio tinha observado humanoides na Lua e que eles pareciam com morcegos e tinha um desenho lá. E isso vendeu como se fosse verdade, né? Ou seja, é um modelo de negócio que prescinde, ou pelo menos que deixa muito em segundo plano, a veracidade e a qualidade do conteúdo. Então, esse é o modelo das plataformas. Só que em vez delas produzirem conteúdo, que era o caso dos jornais, ela circula esse conteúdo de má qualidade que é produzido pelos próprios usuários. Então, ela tem um viés favorável a conteúdo de má qualidade, porque ela não está vendendo conteúdo, ela está vendendo a atenção do usuário. Então, o que quer que capture a atenção, né, em termos do modelo de negócio, é o que vai ser valorizado. O que a gente está chamando de desinformação são vários problemas ao mesmo tempo, cobertos pelo mesmo guarda-chuva, vamos dizer assim. E para resolver esses diferentes problemas, a gente vai ter que ter agendas diferentes, né? Então, e por vezes essas agendas vão ser contraditórias. Então, a gente tem um problema, por exemplo, de poder excessivo das plataformas digitais, porque elas são empresas muito grandes e tal. Isso, às vezes, é ligado à desinformação, né? Às vezes é ligado ao debate público sobre desinformação. Só que isso é um problema diferente, por exemplo, da crise de legitimidade que essas empresas têm de tomar decisões sobre conteúdo de seus usuários. Pode estar ligado uma coisa com a outra, né? Mas quebrar essas empresas no meio não necessariamente resolve, por exemplo, a raiva que um usuário vai sentir quando tiver seu conteúdo retirado da internet. Pode ser que isso atenue, mas isso não necessariamente é o mesmo problema, né? Mesma coisa com outras divisões, por exemplo, regular a atividade dos agentes públicos e regular a atividade dos agentes privados. Então, uma coisa é você achar que você vai resolver o problema da desinformação regulando o problema das empresas. Bom, mas e o que os usuários, muitas vezes políticos, estão falando nessas plataformas? Será que
é suficiente regular só o agente privado? A gente não tem que também pensar que esse político que tem cargo eletivo, que está usando dinheiro do Estado, muitas vezes, para fazer sua propaganda na internet, ele também não tem que ser tutelado de alguma forma pela regulação? Então, você tem vários tipos de questões diferentes que vão emergindo. Muitas vezes as pessoas querem que as plataformas sejam poderosas demais para resolver um problema e, ao mesmo tempo, querem que elas sejam poderosas de menos porque elas são monopólios e precisam ser quebrados, né? Em termos eleitorais, eu acho que no eleitoral ainda tem um desafio ainda maior, porque o eleitoral é um sistema próprio, né, de regulação de comunicação política para esses momentos de maior temperatura, de maior tensão, de maior agitação em sistemas democráticos, que são os momentos das eleições, né? E essa tutela foi construída a partir da mídia de massa, né? Ela foi construída a partir da TV e do rádio. Então, o que eu acho mais desafiador no âmbito eleitoral é como a gente deixa a regulação construída para a TV e para o rádio, tudo bem, pode ficar ali, e constrói alguma outra regulação a partir de outros paradigmas, né? Se tem um problema grave no eleitoral, especialmente na internet, que você não sabe exatamente o que é o apoiador, o que é o militante espontâneo, o que é parte da campanha, é muito mais difícil de saber. Eu acho que emendar o que existe não vai ser suficiente para resolver todos os problemas. As tecnologias cibernéticas, elas não são tecnologias triviais. Elas são infraestruturas e elas são infraestruturas cibernéticas, ou seja, são máquinas que foram criadas à imagem e semelhança de uma certa camada da cognição humana. Então, elas são feitas para se acoplarem com a cognição humana. Só que o que está acontecendo? Ao invés das máquinas ficarem mais inteligentes, né, alguns diagnosticam, e eu concordo, que é a nossa cognição, a nossa atenção que está sendo, de certa forma, rebaixada para o padrão da máquina, que é um padrão que é humano também, nós pensamos algoritmicamente também, mas ele é um padrão limitado, né? A nossa capacidade existencial cognitiva é muito maior do que a da máquina. Mas se a gente está numa interação muito capilar, muito envolvida, muito imersiva e muito rápida, a coprodução, né, entre a nossa cognição e a máquina fica muito estreita, e isso a gente vê direitinho nos ecossistemas mais fechados, mais conspiratórios. As pessoas utilizam literalmente um raciocínio algorítmico, que é o quê? Que são aqueles enunciados que podem ser reduzidos a uma fórmula se-então. Então, para dar só um exemplo de uma bem frequente no ecossistema do tratamento precoce, que é: se a mídia é contra, eu sou a favor. Se a esquerda é contra, eu sou a favor. Então, você vê que o conteúdo não interessa. A pessoa já parou de refletir sobre aquele conteúdo. Ela decide o que é verdade ou não, ela escolhe em que confiar ou não, simplesmente pela posição, né, do emissor, que ele classifica de forma binária, como a gente diz, né, como amigo ou inimigo. Então, esses vieses de bifurcação, de crise permanente, eles estão no algoritmo. Então, não é que o algoritmo não tem essa neutralidade, né, como uma posição mais ingênua, que muitas vezes é a posição da própria indústria para tentar se defender, né, ela coloca. O impacto dessas tecnologias de comunicação e informação, sobretudo as digitais, elas não estão somente nos processos educacionais e talvez não principalmente nos educacionais, mas elas também chegam no campo da educação com muita força. Como preparar os alunos para aprender a aprender sempre nas mídias? O que eu acho que está na base disso tudo, Letícia, é o fato de que há uma concepção errada do que seja a internet e essas tecnologias digitais de forma geral. Eu vejo muitos educadores repetindo que essas tecnologias são ferramentas, né? Isso vem do tool, da tradução do termo tool de inglês. Eu acho essa concepção errada, eu acho que é um ponto de partida errado para a gente encarar os desafios, né? O que o digital traz é uma tecnologia de pensamento, é uma maneira de estruturar o pensamento de forma diferente. Há estudiosos como Pierre Levy que dividem a oralidade, a escrita e o digital como 3 etapas
de desenvolvimento da nossa inteligência e do nosso cérebro. O que o digital traz? Ele, por exemplo, explode a concepção de narrativa linear. Quer dizer, a gente quase nunca mais escuta, lê, vê uma narrativa com começo, meio e fim nessa ordem. A gente está numa narrativa caleidoscópica. Isso nos estimula a produzir, via internet, via tecnologia digital, uma cultura diferente, uma cultura digital. Então, de certa maneira, eu enxergo o digital como uma linguagem e não como uma ferramenta. Ferramenta é um termo muito reducionista. Quando eu falo da educação midiática, ela passa por isso, porque ela passa pela leitura, análise, pensamento crítico e produção midiática nos tempos de hoje, é a nossa expressão. Sim, com certeza. Eu acho que essa ideia do aprender a aprender, eu também trabalho bastante com ela, com o conceito da cibernética que chama deuteroaprendizado, né? Eu acho que ela está cada vez mais relevante, porque na medida em que você tem uma crise transversal que inclui o sistema educacional, simplesmente mudar o conteúdo realmente não vai adiantar, né? Você tem que mudar a prática pedagógica e as práticas de aprendizagem. Então você tem vários modelos, possibilidades e cenários aparecendo aí, né? Na questão da educação para desinformação, digamos assim, um letramento midiático para atuar dentro das novas mídias, tal qual elas existem, eu considero isso bastante importante, porque não adianta você, né, regular plataformas por fora, tentar mitigar os danos do próprio design, do próprio modelo de negócio, se você não tem, né, um conjunto de usuários e cidadãos conscientes do que está em jogo, inclusive para ajudar a fomentar uma governança democrática dessas plataformas, porque na medida em que você não tem uma legitimidade dessa regulação, a tendência é que qualquer regulação seja vista na chave da censura ao usuário, né? E, de certa forma, coloque o usuário como uma espécie de linha auxiliar das plataformas que não querem ser reguladas. Então, o usuário precisa dessa autonomia, ele precisa saber o que as plataformas fazem com ele, o que está implicado quando ele está interagindo com essas tecnologias, não só para se desalienar tecnicamente, digamos assim, mas para poder estar ajudando, né, enquanto sociedade civil, a construir a melhor governança para essa indústria que seja do seu melhor interesse, não do melhor interesse das plataformas, que é o outro, né? Então, eu acho que o letramento digital ela tem um componente importantíssimo, porque é um componente político também. A gente precisa trazer a sociedade. Não adianta só nós, especialistas, estarem lá dando conselhos, né, para os reguladores e as plataformas do outro lado. A gente precisa de um peso da sociedade também junto, e só um letramento e uma autonomia, um conhecimento de como essas tecnologias funcionam por parte dos próprios usuários é absolutamente essencial. Não me parece que hoje a gente consiga pensar o mundo online separado do mundo offline, né? Esses dois mundos, eles estão completamente interligados, eles são completamente porosos um ao outro. A gente já ultrapassou aquele momento em que a gente falava, eu vou entrar na internet, eu vou me conectar. Nós estamos o tempo inteiro conectados, recebendo mensagens, recebendo notificações, mesmo quando não estamos olhando o celular ou o computador, o tablet ou algum outro dispositivo, nós temos uma existência nesse mundo digital, né? E isso tem consequências muito concretas na vida das pessoas. Então a gente precisa sim pensar nesses impactos sociotécnicos, digamos assim. É claro que isso não significa que existe uma correspondência total e absoluta entre o mundo offline e o mundo online, né? A gente já sabe, hoje tem várias pesquisas que mostram como a gente consegue falsear determinados comportamentos no mundo digital de formas que a gente não conseguia fazer no mundo offline. Então, por exemplo, a gente tem contas automatizadas, a gente tem robôs que estão ali para cumprir uma determinada função, como, por exemplo, divulgar amplamente uma mensagem e fazer com que as pessoas achem de que ela está sendo mais comentada do que ela realmente está, né? Mas o fato é que, mesmo que esse comportamento não seja autêntico, né, não sejam
pessoas reais que estejam ali propagando essa mensagem, isso tem impacto na vida das pessoas. Então, se tem um robô propagando que cloroquina salva vidas, isso tem impacto na forma como as pessoas vão se tratar da Covid-19. Isso tem impacto, por exemplo, na quantidade de mortes que houve durante a pandemia e que continua havendo, aliás. Então, é claro que a gente não tem uma correspondência absoluta, né, entre o mundo digital e o mundo offline, assim como a gente também tem dinâmicas offline que não se reproduzem no mundo digital, mas a gente tem uma porosidade muito grande entre esses dois mundos. Precisamos construir regras multiplataforma, né? A gente tem visto uma série de estudos que apontam como a atuação em apenas uma plataforma, por exemplo, o YouTube que tira um vídeo do ar, ou o Instagram que coloca ali aviso sobre uma determinada palavra-chave, não garante com que um determinado conteúdo não garante que esse conteúdo suma, digamos assim, de outras plataformas. Ou seja, um vídeo do YouTube que é compartilhado em grupos de WhatsApp, ele pode continuar sendo compartilhado ali com seu thumbnail, com seu título, etc., mesmo que ele tenha sido retirado da plataforma original. Isso acaba, na verdade, aumentando a vida útil desse conteúdo, né? A volatilidade do conteúdo tem sido usada como uma estratégia de perenização, né, de aumento da duração de conteúdos desinformativos, por exemplo, ou conteúdos de má qualidade de forma mais geral. Eu acho que um desafio central nesse sentido é a gente estar pensando na relação público-privado. Por exemplo, um aplicativo de transporte que está sendo implementado na cidade de Araraquara como alternativa ao modelo do Uber, que é um modelo de plataforma clássico, que a gente já está vendo que não está funcionando bem nem para motoristas e nem para os usuários, que seria uma parceria público-privada entre os próprios motoristas, individualmente, e a prefeitura. Então você tem o poder público não regulando totalmente, não tomando conta, né, do aplicativo, mas auxiliando essa organização dos motoristas a construírem um aplicativo próprio onde eles vão ter, se não me engano, 93% das corridas, que é uma diferença brutal com relação ao que os aplicativos de plataforma pagam hoje. Então a prefeitura ela recolhe uma pequena taxa, né, de manutenção e de participação do poder público nisso, mas o peso maior ainda é da iniciativa privada, mas não de uma grande empresa, não de uma plataforma, e sim dos próprios motoristas. É algo que eu boto mais esperança, porque aí você tem também uma autonomia maior, né? Tanto de usuários como de provedores de serviço pequenos, ao invés de você, empreendedores pequenos, né? Ao invés de você estar concentrando tanto poder, né, dentro de grandes empresas, como é o modelo da plataformização hoje. Então, você pode estar mudando não o núcleo das tecnologias, mas aspectos do design dela para estar mitigando alguns dos defeitos nocivos. Então, por exemplo, você pode construir algoritmos que sejam menos segmentadores, né? Algoritmos que amenizem o viés homofílico que a gente chama que eles têm hoje, essa tendência deles de juntar igual com igual. Você pode começar a juntar igual com diferente, você pode fazer algoritmos mais aleatórios, você pode fazer algoritmos mais lentos, que também ajudem a amenizar essa temporalidade de crise permanente, que também é fonte de alguns desses efeitos nocivos. A gente tem alternativas ao Vale do Silício, mas que é o quê? O modelo chinês, o modelo russo, onde eles constroem grandes barreiras, né, na internet e controlam ali que plataforma pode funcionar, qual que não pode. Então, um direcionamento muito grande que não é desejável, né, para sociedades democráticas como as nossas. O interessante é estar pensando de novo soluções no meio do caminho, né, que não seja nem um libera geral, como tem sido até hoje para a indústria fazer o que ela quiser, e nem um controle forte, como tem sido em alguns desses países.